Alô, alô, boa tarde, salve, salve, no ar a partir de agora. Ô Brasil, gente, para todo o estado de Minas Gerais, com as principais notícias de Belo Horizonte e só aqui pro estado todo. Não tem conversinha, não tem churumela, é só aqui pro estado todo. E se você tem alguma denúncia para fazer, manda para mim que meu WhatsApp já tá aqui, ó, fumegando, esperando sua mensagem chegar pra gente te ajudar, porque o seu problema é problema nosso também. E hoje, gente, tô ficando com os cabelos brancos, hein? Nossa Senhora! Nossa, mas que marmota! Eu cheguei aqui e eu vi o cabelo pretinho em 2012, mas 6 anos, olha o que a Band fez comigo. Mas aí as mulheres gostam, né? O que eu vou fazer, né? Se eu fosse magrinho, você ia ver. Ia dar trabalho. Ó, mentira, sou casado. Olha só, o negócio é o seguinte, nosso WhatsApp tá aqui. Tá? E eu tenho uma notícia para começar, mas é fogo na bomba mesmo. Soltar a bomba aí, avisa pro Bisquilo não assustar aqui. É fogo na bomba mesmo. Então é o seguinte, a polícia prendeu um homem suspeito de integrar um grupo de extermínio ligado a mais de 100, presta atenção, hein? 100 mortes no Rio Grande do Norte. Ele teria fugido para Betim, na Grande BH, onde trabalhava em uma loja de eletrodomésticos, usando uma identidade falsa. Mas um dia a casa cai mesmo, né? Diogo Ramalho esteve lá e conta pra gente, veja aí. Este homem de 28 anos é Josenildo Alves da Silva, conhecido como Justiceiro em Ceará-Mirim, cidade de 70 mil habitantes no interior do Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, ele integrava um grupo de extermínio na região. Lá, eles matavam indivíduos envolvidos com crime, né? Eles eram tidos, né, como justiceiros. Eles executavam, então, todos os indivíduos que eram, assim, envolvidos em crimes, desde assaltos, estupros, homicídios, ou tráfico de drogas, ou o que fosse. E também, digamos assim, por uma certa encomenda. O indivíduo assaltou um comércio de alguém que era ligado a esse grupo, por exemplo. E eles então iam lá, descobriam quem tinha sido essa pessoa e a executavam. Sem a participação de policiais militares, foi identificada isso, inclusive já há policiais militares presos no Rio Grande do Norte em virtude da participação nesse grupo de extermínio. Josenildo foi preso no dia 14 de maio, no bairro Santa Cruz, em Betim, na região metropolitana de BH. Segundo a polícia, ele estava trabalhando como vendedor em uma loja de uma grande rede de eletrodomésticos. Josenildo é suspeito de cometer mais de 100 assassinatos. Sendo aproximadamente 121 inquéritos atualmente em tramitação, chacinas com execuções sumárias que são atribuídas a esse grupo, dos quais 109 desses homicídios são imputados ao Josenildo. Minas Gerais e Rio Grande do Norte são os dois estados que sofrem com uma onda de ataques atribuídos a facções criminosas, como o PCC. Mas a polícia esclarece que a quadrilha na qual Josenildo atuava não tem nenhuma ligação com esses crimes. Eles eram, digamos assim, rivais hoje dessas facções que estão aí atacando Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Ainda segundo o delegado, uma falha nos sistemas de identificações estaduais dificulta o trabalho da polícia quando um criminoso foge para outro estado. Dessa vez foi mais fácil, porque o suspeito não usava documentos falsos. Nós temos aí indivíduos que têm identidade em São Paulo, têm identidade em Minas Gerais, Rio de Janeiro, o mesmo indivíduo com a mesma identidade, porém você consulta, se você julgar no sistema a identidade de Minas Gerais, o sujeito pode ter passagem, mas se você consulta de São Paulo, ele não tem passagem nenhuma, entendeu? É um gargalo que nós temos aí que tem que ser enfrentado pelas forças de segurança, a fim de que a gente possa criar um sistema nacional de identificação única e viabilizar assim um melhor enfrentamento da criminalidade. 100 assassinatos, 2 ônibus lotados de pessoas mortas. Estava aqui em Betim trabalhando numa loja de eletrodomésticos, identidade falsa, a polícia foi lá e tirou de circulação. Tomara que a justiça agora deixa lá dentro, né? Guardado. Porque senão, se bobear, sai e aí vai 101, 102, 103. O inquérito vai ser instaurado para apurar mais uma tentativa de fuga no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Administração Prisional afirma que na noite desse domingo, 3 detentos
cerraram as grades das celas e foram surpreendidos por agentes quando estavam escalando uma muralha utilizando uma teresa, que é uma corda improvisada com cobertores, lençóis e tal. Um agente de segurança teve escoriações leves, né? E aí, naturalmente, ao tentar conter um preso. Então, veja você, mais problemas envolvendo nossas penitenciárias, mas em especial a Nelson Hungria, né? Vez por outra, a gente traz aqui uma ocorrência que rolou na Nelson Hungria. É impressionante. Aí, será que esses incêndios em ônibus aí tem alguma relação também com alguém que está preso dentro da Nelson Hungria? Será que tem relação com esses que tentaram fugir? A polícia procura pelos suspeitos que atiraram contra a guarita de um presídio de Poços de Caldas, no sul de Minas, no último sábado. De acordo com a polícia militar, o fato teria acontecido após 2 pessoas terem tentado arremessar drogas e celulares pelo muro de um cemitério que fica ao lado da unidade prisional. Segundo a PM, um agente estava na guarita e tentou impedir a ação dos criminosos que atiraram na direção do presídio. O profissional também atirou contra os homens que fugiram. Não há registro de feridos. Procurada, a Secretaria de Administração Prisional diz que a direção do presídio instaurou um inquérito, um procedimento preliminar para apurar administrativamente o ocorrido. Que ousadia, hein? Que ousadia. Semana passada meteram fogo num posto da polícia. Agora atiraram contra esse policial aí. Que ousadia, hein? A Secretaria de Administração Prisional, hoje o programa começou levinho, do Estado afirma que vai instaurar um procedimento também para apurar o disparo acidental de um agente penitenciário dentro do CTI do Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. O tiro acidental aconteceu durante a troca de escolta de presos no último sábado. A bala perfurou uma poltrona e bateu, vocês estão vendo aí, você que está em casa está vendo as imagens. E se alguém estivesse aí na poltrona, já era. Uma técnica de enfermagem que estava no local teve a audição afetada por causa do barulho desse disparo, foi atendida dentro da unidade e de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, esse é o 3º caso em 3 meses, todos durante a troca de plantão dos agentes. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e irá investigar o caso. 3 casos em 3 meses. Um hospital que é um dos maiores hospitais da capital, algo errado está acontecendo. Espera aí. Ninguém pode aceitar que é algo normal, que é algo corriqueiro, que, hein? Vai trocar e aí a média de um por mês? Ah, mas o incidente está errado, algum problema está acontecendo aí. Isso precisa ser apurado. Porque por enquanto bateu na parede, bateu no sofá, né? Aí, ó, você está vendo as imagens aí. Bala ricocheteando para todo lado, pegou nessa parte que parece uma cadeira de rodas, né? 3 casos em 3 meses, vocês estão de brincadeira aí, ué. Não pode, mas não pode mesmo. Atenção, hein? Um ônibus de turismo foi incendiado no final de semana, mais um, né? Na cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis e com isso subiu para 65 o número de ataques a ônibus no estado de Minas. 85 suspeitos já foram presos. Onde é que vai botar esse povo todo, hein? Onde é que vai botar esse povo todo? Se eles estão reclamando, né, dizem. Aí eles deixam cartinhas lá quando fazem, quando praticam, né, o ato. Eles deixam cartas falando sobre o sistema prisional do estado e tal. Mas como é que vai pôr? 85 é gente pra burro, hein? Agora, antes, eu já falamos aqui, inclusive, antes ônibus coletivos, depois começaram caminhões, agora já ônibus de turismo também. Os caras não estão, de fato, perdoando, hein? E os números, a estatística vai só movimentada, vai só sendo movimentada, né? A cada dia que a gente vê aqui para um novo programa, é mais um ônibus queimado.
mais um ônibus destruído. Esse aí até parcialmente, mas alguns você não aproveita absolutamente nada, né? E até agora, 85 suspeitos foram presos. Suspeitos, né? Então, parece que a impressão que se tem daqui é que a coisa meio que fugiu do controle, não sei, parece que fugiu do controle. Atenção, porque um foragido da Justiça Federal foi preso no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte, após se perder em uma mata e gritar por socorro. Isso aconteceu no último sábado. Os bombeiros foram chamados e usaram até um helicóptero nas buscas aí. Olha essa mata, rapaz. O cara fugiu da polícia e aí ele se embrenhou na mata virgem. Daqui a pouco, socorro! Ele deve ter visto lá o caboclo d'água, né? Um jacarezinho, tá? Umas oncinhas de aguatirica, hein? Aí o cara não acha, porque é o seguinte, o cara tá no meio do mato ali, ele perde completamente a referência, né? Por isso que tanta gente se perde aí no meio de mato, vai fazer essas caminhadas no meio da mata, aí não leva a bússola, não leva nada, aí o cara se perde, você perde a referência, você não sabe. Você tá no meio, pra que lado você vai? Ah, eu vou em linha reta. Você não sabe se você está em linha reta. Então, aí o bandidão foi lá, caiu no meio do mato, se deparou com o monstro do pântano, e aí, só pediu socorro. Aí o bombeiro foi lá com a polícia, catou ele e levou e tá preso. A criança tá presa. Eita, nós, hein? Os planos desse aí não deram certo. Esse aí, a garapa dele azedou e azedou feio. Nós recebemos imagens de 2 agências bancárias atacadas por criminosos fortemente armados na cidade de Campo do Meio, no sul de Minas. Confira aí. A polícia militar afirma que o crime aconteceu na manhã de hoje, a ocorrência está em andamento e aí vai ao encontro daquilo que a gente vem dizendo aqui sobre as cidades menores, né? Campo do Meio tem o quê? Você deve ter 10, 12 mil habitantes, né? Acho que não passa disso, uma cidade pequenininha, onde nós temos uma grande audiência, né? E aí as imagens mostrando aí aqueles velhos e corriqueiros ataques às cidades menores, onde o efetivo da polícia é pequenininho também, né? Naturalmente que não há como, você pega uma cidade aí com essa quantidade de habitantes, você não vai colocar lá 5 mil policiais, né? Não justifica. E o alarme tá que tá, hein? E tá que toca o alarme aí, ó. Mas destruíram muito, hein? Olha só, mas explodiram o que é isso aí? Uma dinamite. Quantas bananas de dinamite os caras soltaram aí? Olha a quantidade de boa, assustou de novo, hein, Pisquila? Uma hora você vai morrer. Então, olha, estragaram bem, hein? Então, a ocorrência em andamento, até no final desta edição, a gente fica aqui tentando apurar quaisquer novidades aqui, a gente informa para vocês, ok? Não perca a hora, 4 horas 13 minutos, 4h13, hora oficial do Brasil. Hoje tem promoção do Dia dos Namorados. Hoje nós temos 2 grandes promoções. A primeira delas, que é o dia 12, está chegando, é amanhã o dia 12, né? Então nós vamos sortear aqui hoje e amanhã, mas não vale para usar amanhã não, né, André? Tem algum... sim. Então, alguns dos cupons dão direito a você curtir 12 horas de hospedagem em uma... inclusive no Dia dos Namorados. Alguns tem, outros não. Aí vai dar sorte de quem ganhar. 12 horas de hospedagem numa suíte de um hotel. Se você ganhar e não tiver ninguém, vai sozinho. Deita lá, pensa na vida, assiste o Brasil, gente. Então fica lá curtindo, 12 horas dá para tirar uma pestana é sono. Dá uma dormidinha, descansa, relaxa, né? Toma um banhozinho de hidromassagem, aquela relaxada. Você vai sair de lá parecendo que você saiu do spa. Você vai andar parecendo que você está caminhando sobre as nuvens. É uma delícia. Mas eu já fui para motel sozinho, é bom demais. Então é o seguinte, para você participar, manda para mim uma declaração de amor
no nosso Band Zap, tá aqui no canto alto da tela. Manda pra mim, é pra quem você quiser. E aí no final dessa edição, a gente faz o sorteio aqui de 2 ganhadores dos cupons para essas 12 horas de motel, né? Hoje, segunda-feira, amanhã é dia dos namorados. Nossa, amanhã da fila. Tá amarrotado aqui, hein? Tem que passar o ferro. Tem que passar o ferro. Então é o seguinte, peraí, ó, presta atenção. São 2 cupons do motel. O Pisquinho tá rindo ali, porque ele também falou comigo que foi sozinho um dia. Ele ia com a esposa, aí a esposa falou, eu querendo ir não. Aí eu falei, então eu vou sozinho. Foi sozinho, ficou lá dizendo que chegou lá, tava passando Flamengo e Chapecoense. Você pediu uma porção de batata frita, pediu uma cerveja, você entrou lá, ficou vendo o jogo, comendo uma batata e tomando a cerveja. Assistir jogo no motel, rapaz, vai comprar um pacote e assistir em casa. Tá doido. E tem uma outra promoção também, que é a seguinte, essa é boa também, hein? Tem bola rolando na quarta-feira. O Atlético recebe o Ceará. E atenção, hein? Você que é torcedor atleticano, preste atenção no que eu vou dizer. É o Atlético que está escalando a massa para a batalha contra o Ceará. Não tem nada de tetinha, não é jogo difícil. Jogo no Independência, o último jogo antes da Copa. Você vai ficar 40 dias sem ver seu time. Você vai ficar até doente, porque quem torce muito fica, né? Então você vai poder apoiar o seu time na quarta-feira, né? E aí por conta do Atlético, por conta da Band. E como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, meu Band Zap tá aqui no canto alto da tela. Você vai mandar o seu nome, eu quero assistir ao Jogo do Galo. 5 pares de ingressos, 5 pares. Então se você ganhar, você vai ganhar 2. E aí você vai assistir o Atlético contra o Ceará e vai levar alguém com você. Então é o seguinte, olha que promoção legal para você que não conhece o Horto, né não? Tem muita gente que não conhece ainda o Mineirão, não conhece o Horto, vai conhecer o Horto, vai ver o Roger Guedes lá, né? Pode ser o último jogo dele com a camisa do Atlético, então é a chance de vê-lo em campo. E tudo indica que quarta-feira ele vai deitar o cabelo de novo. Então é o seguinte, por conta da Band e por conta do Atlético, a diretoria acertou nas contratações aí, então tá na hora de apoiar, pô. Tem que ir pro estádio. Então é o seguinte, 5 pares de ingressos também para Atlético e Ceará. O sorteio com os nomes rolam daqui a pouco no final do programa. Eu conto quem ganhou, continue participando no meu Band Zap aqui, 997727663. Simbora, porque eu vou para um rápido intervalo e volto já. Não sai daí não. Se sair daí, seu time perde no meio de semana. Só que tem o seguinte, daqui a pouco a gente vai mostrar que os usuários do transporte público de Belo Horizonte não estão nada satisfeitos com o serviço. Veja aí. Poderia ter mais ônibus. Poderia, em vez de o ônibus circular, por exemplo, de meia em meia hora, pelo menos de 15 em 15 minutos, para facilitar a pessoa que trabalha. A minha linha, que é o 9503, ela não cumpre horário. As pessoas novas sentam nas cadeiras de prioridade e a gente entra, elas fazem de conta que não está vendo a gente. Parece que a gente é transparente, invisível. Muito bem, estamos de volta com Brasil Gente Minas na tela da Band até às 5 da tarde, 4 horas 22 minutos. Não perca a hora, não perca o compromisso. 4h22, hora oficial do Brasil. Eu falei aqui no bloco anterior que a gente tocaria no assunto agora sobre a falta de segurança e a lotação dos ônibus que vem desagradando aí aos usuários, né? São 2 das principais reclamações dos passageiros que fizeram com que o transporte público da capital fosse considerado o pior em uma pesquisa feita no município e também em São Paulo e no Rio de Janeiro. A média de satisfação dos usuários foi avaliada em quase 4, numa escala de 1 a 10. Nota 4, toma bomba. Toma bomba, está reprovado. Marcelo Silveira conta, veja aí. Que o transporte por ônibus em Belo Horizonte está longe de agradar o usuário, disso a gente sabe. E é só perguntar para quem está num ponto esperando pelo coletivo. Poderia ter mais ônibus. Poderia, em vez de o ônibus circular, por exemplo, de meia em meia hora, pelo menos de 15 em 15 minutos, para facilitar a pessoa que trabalha. A minha linha, que é o 9503,
ela não cumpre horário. As pessoas novas sentam nas cadeiras de prioridade e a gente entra, elas fazem de conta que não está vendo a gente. Parece que a gente é transparente, invisível. Dentro dos veículos, os passageiros que precisam diariamente deste transporte também reclamam. Muita sujeira e a demora não tem jeito. Se você vai ao médico, você tem que sair pelo menos com 2 horas de antecedência, senão você perde consulta. Domingo e feriado não tem o trocador. Eu acho que sobrecarrega demais o motorista, prejudica a viagem. Quando tem um cadeirante, o motorista tem que sair lá da frente para abrir a porta para o cadeirante. Então eu acho que sobrecarrega também. E essa insatisfação do usuário com o transporte por ônibus na capital também foi refletida numa pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em uma escala onde o passageiro podia dar notas de 0 a 10, o transporte por aqui ficou com uma média de apenas 3,6. Um dos quesitos analisados pelo estudo foi a segurança, que teve a nota média de 2,9. Júlia já foi assaltada por 2 vezes. Na primeira, ela estava no ponto esperando o ônibus, quando o bandido tomou a bolsa dela. No outro caso, a manicure estava sentada no coletivo quando teve o celular roubado. Você se sente segura no ônibus? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, a gente não pode confiar em ninguém, nem a pessoa que senta do seu lado do ônibus. Para este especialista em engenharia de trânsito, o problema é achar que só os ônibus vão resolver as carências do transporte público em BH. Só vai solucionar no momento que os nossos dirigentes entenderem que é preciso, sim, entrar com outras tecnologias de transporte. Para alta demanda, tem que colocar sistema sobre trilhos, não adianta fugir disso, né? Eu sempre dou exemplo, será que o pessoal da Europa, Estados Unidos, eles são menos inteligentes que nós? Por que eles usam, né? É lógico, tem mais recursos, mas a questão não é... A análise não pode ser financeira, a análise tem que ser econômica e social. Mas o discurso é muito bonito, mas aqui nós não temos político com culhão para fazer nada disso não, rapaz. Mas não temos. Nós temos aqui um trem de superfície aqui que falam que é metrô. Já carrega muita gente aí, né? Muita gente é usuário e tal, 200 mil pessoas por dia. Mas de Belo Horizonte, uma capital desse tamanho, né? Região metropolitana gigantesca, né? E não tem um metrô decente. Então, no discurso, você colocar esses trens sobre trilhos aí, não é trem sobre trilhos, eles usam um outro nome. VLT, né? Lá em São Paulo, veículo sobre trilho. Lá em São Paulo fizeram lá, mas demorou, tem lá. Então a Belo Horizonte não vai ter, esquece. Precisava demais, era melhorar o que já está aí. Melhorar o que já está aí, sabe? Ficar nesses devaneios aí, todo mundo sabe onde está o problema e o que precisa ser feito, mas não vai fazer, não tem dinheiro, o país está quebrado, o estado está quebrado, o município está quebrado, não tem dinheiro, vai fazer como? Agora, melhorar a condição do que está, eu falei nota 4, nota 3,6, e abaixo é bomba, pega nem recuperação. A situação é precária, o povão não aguenta mais, ônibus ruim. Aí essa questão do motorista ali, citada por uma usuária, por uma passageira, o motorista tem que sair, ir lá ajudar, é uma mexida. Agora, pergunta se a situação está ruim para o dono da frota, hein? Ainda mais agora, o diesel abaixou e tal. Aí os caras querem botar no lombo do motorista e do cobrador, escalonar salário. Então não dá, gente, não dá. Quando tem cobrador, eles querem tirar o cobrador, daqui a pouco querem tirar até o motorista. Aliás, fizeram teste no ônibus sem motorista, ele bateu. Não vai nessa que não funciona. Você lembra a Ana Maria Braga? Fez teste no carro que dirige sozinho, o carro foi para... Não parou e quase que derrubou e matou não, mas quase que atropelou. Não dá, gente, não funciona, tem coisa que não dá. Então é o seguinte, é melhorar o que está aí, é péssimo, péssimo. Quem avalia é quem faz uso. Se você conversar com alguém que não faz uso, não, porque a frota foi toda trocada no ano tal. Quem avalia está todos os dias e por isso é segurança, é conforto, não tem. Vocês viram, a nota é 3,6, pior do que no Rio, que já não é bom, lá no Rio também é o péssimo. São Paulo, vá lá, mas lá também o pessoal reclama demais, mas é melhor. Aqui o ônibus demora, quando passa cheio, não tem segurança, não tem conforto, é uma esculhambação. E ainda tocando fogo, piora, e aí fora os acidentes, né, que nós estamos aqui todos os dias, estou exagerando, todos os dias foi força de expressão, eu forcei a amizade.
Todos os dias não, mas pelo menos uma vez na semana tem um problema, uma ocorrência de um ônibus que perdeu o freio e que entrou dentro de uma casa aqui, pô, você tá de brincadeira. Por meio de nota, a BH Trans informou que a frota de ônibus é nova, com veículos com menos de 5 anos de fabricação, que já fiscalizou neste ano mais de 3 mil, mostramos aqui inclusive, né? Sobre a demora das viagens, a empresa disse que acompanha o fluxo e que quando há necessidade, os quadros de horários são alterados. A BH Trans também informou que os condutores passam por treinamentos de qualificação. Já o Setra, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, até recebemos o presidente semana passada aqui, não respondeu aos nossos questionamentos. Deve ser porque não tem nada para falar, né? Deve ser. Uma pessoa morre e 24 ficam feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus na madrugada de hoje, na BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus bateu na traseira da carreta. O condutor ficou preso nas ferragens e morreu no local. Dos passageiros do ônibus, 24 ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade pública de saúde na cidade de Uberlândia. O motorista da carreta não teve ferimentos. Eu acho muito arriscado dizer aqui o que de fato aconteceu, por quê? Muita gente deve olhar para essa foto e dizer, o motorista do ônibus dormiu ao volante, né? Porém, o motorista da carreta não pode ter metido o pé no freio, porque nesse trecho aí, para quem conhece, eu conheço bem, muitos animais atravessam a pista e à noite isso é muito comum. Tanto que quando você faz esse trecho aí durante o dia, você se depara com muitos animais mortos na margem da rodovia, exatamente nesse trecho aí. Então, pode ser também que isso tenha acontecido. Agora, independentemente do motivo, é muito triste, não é? Porque, nesse caso, o que a gente pode imaginar é que se o ônibus estivesse a uma distância maior do carro que está à frente, isso poderia ter sido evitado caso o motorista da carreta tenha freado. Agora, se o motorista do ônibus estiver dormido, aí realmente é a questão que tem que ser discutida. Aliás, não dá nem para discutir, né? Morreu. Então, eu vou contar um caso. Como é que nós estamos de tempo aí, André? Eu lá em 1996, 95, não, foi antes disso. Minha mãe morreu em 96, 95, eu acho. Eu fui de ônibus para o Espírito Santo. De ônibus. Peguei o ônibus lá em Divinópolis, né? Tinha uma linha que saía de lá e ia direto para Vitória. E saímos de ônibus. E aí parou aqui em João Monlevade, ali naquele grau. O motorista entrou, bateu um prato, jantou, entrou no ônibus e estamos seguindo viagem. Próximo a uns 70, 80 quilômetros antes de Realeza, ele subindo naquele trecho de serra, ele subindo. E aí, a gente lá atrás, eu, minha esposa, na época minha namorada e a irmã dela. E aí o ônibus começou a subir, começou a perder força. E aí, como se você estivesse um exemplo, num carro de quinta marcha subindo, e aí você vai perdendo velocidade, o carro começa a balançar, né? E o ônibus começou a tremer, balançar e começou a voltar. E aí um monte de carro desviando e buzinando, e caminhão desvia e buzina e tal. E aí esse ônibus, de um lado era uma ribanceira e do outro era um barranco. Mas foi a mão de Deus, para quem acredita. Esse ônibus foi voltando, ônibus da São Geraldo, voltando, e eu na última poltrona. Foi voltando de ré e bateu no barranco. Quando a gente chegou lá na frente, aí que desespero todo mundo para sair do ônibus, quando a gente chegou na cabine do motorista, ele estava deitado sobre o volante. Deu um apagão nele, rapaz. Eu até pouco tempo eu me lembrava o nome dele, mas depois deu um apagão no motorista. Ele estava caído, aí um dos passageiros lá chutou a porta, quebrou, foi lá, dava uns tapas na cara do motorista e ele não acordava, era uma coisa incrível. E aí, de repente, ele acordou, e quando ele acordou agitado, e ele já queria ligar o ônibus e sair.
Uma história maluca, ele queria sair com o ônibus, aí os passageiros não deixaram, naturalmente, e aí chamaram a polícia rodoviária, a polícia chegou, acalmou o motorista. Me lembro que ele ficou se lamentando depois, quando ele foi entendendo tudo o que aconteceu, ele se lamentando, pô, vou perder meu emprego, não sei o que e tal. Mas foi uma história maluca, viu? Eu acho que foi mais ou menos em 95 mesmo, faz muitos anos. Eu comecei a namorar em 95, é isso mesmo, lá em 95. Mas uma história maluca e poderia ter sido uma tragédia. É muito sério esse negócio de rodar de ônibus aí à noite, de madrugada, é muito sério. O motorista tem que ser acostumado e estar muito bem preparado, né? Essa reciclagem que as empresas fazem, ela torna-se ainda mais importante nos dias de hoje. Porque o fluxo de carros na estrada aumentou, de caminhões também, e naturalmente que a condição das estradas também não é das melhores, né? Deixa eu chamar aqui o Feliciano Abreu. Já vamos com o Feliciano agora aqui, ô André? Vamos direto com o Feliciano. Vem cá, Feliciano, vamos falar. O povo, quando você vem, o povo já espera o tiro na asa, porque você é o nosso repórter investigativo dos preços altos. Venho falando aqui desde o final da greve. A greve veio para trazer solução para quem tem dinheiro e problema para quem não tem. O povão se deu muito mal com a greve dos caminhoneiros e agora, através dos números, o Feliciano vai provar. Quer ver só? Olha, Everton, fica até difícil começar uma pesquisa porque não tem saída. O único que teve queda foi o diesel, mas a queda foi ilusória. Vou te dizer por quê. Na verdade, o preço médio do diesel em Belo Horizonte era de R$ 3,89 na sexta-feira antes da greve, no dia 18 de maio, era R$ 3,89. Aí, com essa confusão toda, caiu para R$ 3,62, uma queda de 7%. Foi boa? Foi. Foi de 27 centavos pelo litro, não os 45 prometidos pelo governo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, hoje o preço médio do diesel é R$ 3,62, só que em abril, no dia 18 de abril, era R$ 3,64. Então nós passamos por aquela confusão toda para cair 2 centavos apenas no litro. Não é? Nós tivemos aí uma perda terrível na economia. Não é? Quem sabe de produção, sabe o tanto que os empresários estão tentando se recompor. Né? Então o diesel caiu, mas não caiu nem um décimo do que deveria cair. E vários caminhoneiros falavam isso. Falavam, a gente não quer só redução do diesel, porque vai voltar ao mês passado. Sim. E foi dito e feito, a pesquisa comprovou isso. O menor preço do litro do diesel S10 é de R$ 3,39. O que chama S10? S10 é tipo uma gasolina aditivada, parece que é um pouco melhor. Ele é mais limpo. É um diesel mais puro, mais puro, exatamente. E praticamente que todos os postos estão migrando para esse diesel, que é mais ou menos o mesmo preço e vale a pena. Né? Os caminhões principalmente mais novos, os motores mais novos, né, estão com esse preço aí. R$ 3,394 mais barato, mais caro R$ 4,09. Uma diferença de 20%, né, praticamente. Agora, a gasolina, meu amigo, a gasolina disparou. A gasolina, que era R$ 4,53 no dia 18 de maio, subiu para R$ 4,87, um aumento de 7,40% ou 34 centavos pelo litro. Everton, quer ver um cálculo simples? 34 centavos. Você multiplicar por 50 litros, dá R$ 16,80 que você está pagando a mais do que pagaria pelo preço médio no dia 18 de maio. Então, para você ver como é que está pesando no bolso do consumidor. O menor preço da gasolina hoje é de R$ 4,589 e o maior de R$ 5,099. R$ 5,10, né? Uma diferença pequena de 11%. Por que eu digo que é pequena? Porque a gente não quer diferenças de 100%, mas a gente quer diferenças que estimule o mercado. Hoje não vale a pena você estar em Belo Horizonte, você ter ali, não vale a pena você sair do seu bairro para abastecer em outro posto, no caso da gasolina. Sim. Porque a diferença é muito pequena, está nivelado por um patamar muito alto. E eu quero relembrar o consumidor mais uma vez. Everton, a gente pagava pela gasolina comum há um ano atrás R$ 3,56. Hoje a gente está pagando R$ 4,87. Isso é um escândalo, cara. Isso é um escândalo, sabe por quê? Porque isso, se nós tivéssemos, de repente, se a gasolina sobe, mas as outras coisas baixam, mas não é o que aconteceu, Feliciano. As coisas aumentaram, a gasolina aumentou, o diesel teve uma redução irrisória, mas nada baixou, cara. Nada baixou e o pior, Everton, você já imaginou um cara que é representante comercial, que não pode colocar ali, né, aquele que carrega o salgadinho para entregar numa feira, o profissional, a dona de casa que tem que levar o filho e trazer no colégio todo dia. Prestador de serviço em geral, né? Everton, a gasolina em um ano subiu R$ 1,30 pelo litro. R$ 1,30. Gente, multiplica isso por 50 vezes a quantidade de tanques que você faz no mês.
Dá no mínimo aí R$100 que você está gastando a mais para andar a mesma coisa. O menor preço da gasolina, como eu falei, aí é R$ 4,589. Região de Belo Horizonte, a gente tem a região mais barata, a região leste, que é R$ 4,83, assim como a Noroeste, a R$ 4,83. Cidade de Contagem é que tem um preço mais em conta pela gasolina. É o preço médio R$ 4,82. Que tá caro demais. Tá caro. Gasolina em todo lugar tá caro, não tem jeito. A saída para o consumidor é o etanol, que subiu também, mas é o etanol. Não tem outra opção. Primeiro, você sabe, gasolina não tem prazo de validade, assim como o etanol também. Se todo mundo começar a abastecer com etanol, quem tem carro bicombustível, sabe o que acontece? A Petrobras não vai vender gasolina. Ela vai ter que exportar, só que ela não vai conseguir exportar, porque ela já exporta o que interessa para ela. Então, os nossos consumidores locais, brasileiros, que temos que responder. Eu sei que o posto de combustível acaba tomando um prejuízo com isso, mas é a forma de você privilegiar um combustível como o etanol nesse momento, deixar encalhada a gasolina nesse momento também, para mostrar para a Petrobras que nós temos opção. Só não falta o governo aumentar mais o imposto do etanol, porque aí complica, né? O etanol, Everton, olha só, ele também subiu, era R$ 2,87, subiu para R$ 3,09, um aumento de 7,5%. Lembrando que nós estamos na safra do etanol, o menor preço do etanol é R$ 2,799, R$ 2,79 e o maior R$ 3,70, uma diferença entre os postos de 32%. Aí vale a pena você pesquisar, porque tem 32%, você abastece R$100, você coloca 130 mais ou menos no lugar mais barato. Então, assim, é importante o consumidor ficar atento. E aquela relação de gasolina com etanol de 70%, se você pegar 70% do valor da gasolina hoje, que é R$ 4,87, 70% desse valor é R$ 3,41. Como o etanol está R$ 3,09, ele corresponde a 63% da gasolina. Então, essa disparada da gasolina, mesmo com o aumento do etanol, continua valendo a pena o etanol, muito mais vantajoso, porque vale 63%. Porque a gente não para de ver a gasolina subindo. E a situação não é boa. Nós acompanhamos semana passada, teve um aumento de 2,90%, depois teve um de 0,5% de queda. Né? E não chega no bolso do consumidor essa queda. Por quê? O mercado está extremamente estrangulado, Everton. O dólar em disparada e o petróleo em disparada no mercado externo. Então, gasolina esse ano vai ser difícil. E passa a impressão também de uma certa cartelização, porque os preços estão aqui na região Centro-Sul, eles estão muito próximos. Isso me incomoda bastante também, viu? Você sobe daqui, sobe dali, daqui a pouco todo mundo equipara preço aqui para cima, que é naturalmente onde a gente transita mais aqui, né? Quem mora aqui para cima e tal, que é um negócio nojento. Everton, só um detalhe, você sabe quanto que varia em média as regiões? Por exemplo, se você está na região Centro-Sul, sabe quanto que é a variação do menor ao maior valor? Quanto? 5%. Essa é muito pouco. Todas as regiões, o máximo que nós encontramos foi de 8%, numa região que é mais movimentada, que é no Noroeste, que tem uma concorrência maior. Então, é muito pouco, como você falou. Os preços estão muito nivelados, isso nos preocupa. Não dá para afirmar que é cartel, porque os preços são diferentes, mas é aquela situação, né? O consumidor abasteceu na semana passada no desespero, encheu o tanque. Então, agora a gente tem que ver se vai cair com os próximos dias, principalmente em função da concorrência. Nós estamos enrolados. É isso aí. Obrigado, Feliciano. Feliciano Abreu, do mercadomineiro.com.br e também do comoferta.com.br. Tá bombando, né? Muito bem. Nosso aplicativo Com Oferta. Baixa aí para você perder menos, porque perder você vai. Você vai perder todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque essa gente que está lá em cima, isso já foi informado. Isso foi informado. Pega os programinhas aqui que lá atrás nós avisamos. Essa turma que está comandando aí agora tem que pagar a conta, porque eles prometeram demais e eles vão pagar a conta, mas não são eles que vão pagar a conta, somos nós. Tiram do nós para alimentar o que eles prometeram lá. Estamos no bico do... Cadê, meu senhor? Vou tentar de novo. Estamos no bico do... Agora deu certinho. Ai, gente, vocês aumentam a minha pressão demais, porque eu fico com vontade de falar o que eu penso, mas se eu começar a falar o que eu penso aqui, vai espirrar na sua televisão aí, porque eu vou falar de reticências aqui. Hoje tem mais promoção do Dia dos Namorados. Atenção, porque o amor está no ar. Amanhã é o Dia dos Namorados e você pode faturar aqui 2 cupons com direito a 12 horas de hospedagem em um super motel da cidade, numa suíte mais que especial. Para participar é muito fácil, é só você mandar uma declaração de amor para o nosso Bandzap, que está na sua tela. No final dessa edição, a gente divulga os nomes dos 2 ganhadores do dia. Lembrando que alguns cupons dão direito à visita amanhã, dia 12, outros não.
Tem que ficar atento quando você ganhar, para você não ficar na fila lá esperando, naquela vontade louca de ligar a televisão e assistir um programinha, embaçando o vidro do carro. Quando você entrar, a menina olha pro seu cupom e fala: ô, filho, não é para hoje. E tem outra promoção, e essa outra promoção também é sensacional, porque você vai assistir ao jogo do Atlético. Gente, o Atlético está escalando a massa para o jogo da paralisação. Jogou contra o Ceará, parou 40 dias. Imagina, você vai estar de abstinência, porque o seu time vai ficar 40 dias sem jogar. Aí você vai ficar vendo a Copa do Mundo, que é muito legal. Então, o Atlético está conclamando a ida da torcida. É estádio lotado, 21 mil pessoas para o jogo de quarta-feira contra o Ceará. Tenho aqui, vamos ajudar, hein? Vamos ajudar para encher o estádio. 5 pares de ingressos para você que está em casa. Quem ganhar, cada um ganha 2 ingressos para participar. Manda para o meu Bandzap no canto alto da tela aqui em cima, falando que você quer assistir Atlético e Ceará, eu quero ir ao jogo e tal. Nada mais que isso. Daqui a pouco, então, eu divulgo os nomes dos ganhadores, ok? Não deixe de participar, são 2 promoções. São antagônicas? Posso dizer que sim ou não? As duas dão prazer, né? As duas dão prazer. É amor daqui, amor dali. Então, não, elas estão convergindo. Pode ir pro jogo e depois pegar um motelzinho. É verdade. A pessoa se conhecer alguém no estádio lá e depois sair para... Vai rola macio. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, não sai daí não. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma situação de alerta. Apenas neste ano já são 111 mortes por gripe no estado de Minas. E a vacinação é fundamental. Olha aí, confira. Quanto mais pessoas nós vacinarmos contra a influenza, mais proteção nós geramos para aquelas que não se vacinam, inclusive uma pessoa infectada, na medida que tem várias imunizadas em torno dela, né, ela não consegue transmitir para quem está em torno dela. Muito bem, estamos de volta, Brasil, gente, no ar, 4h48, não perca a hora. A campanha de vacinação contra o vírus da influenza que causa gripe continua até o próximo dia 15. A vacina é oferecida pelo SUS para pessoas com maior risco de infecção, como idosos acima de 60 anos e crianças entre 6 meses e 5 anos. No estado, pelo menos 111 mortes já foram confirmadas pela doença desde o início do ano. Laura França conta pra você, veja. Para quem não é muito fã de agulhas, vacinar assim, igual o seu José Maria, pode até dar um pouco de medo. Só que ele sabe que uma picadinha não é nada perto da preocupação com os vírus da gripe. Tem que ter medo dos números que está crescendo, de doenças, essas coisas todas, isso aí que tem que ter medo, né? A vacina não, a vacina uma coisinha de nada. Desde o início do ano, 1.178 casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados em Minas Gerais, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 111 mortes foram confirmadas, 23 delas devido ao vírus da influenza. Alerta que chama atenção principalmente para quem está nos grupos de risco. Uma tem 2 e outra tem 4. Aí, como está no grupo de risco, eu tenho que trazer para tomar. Começou a campanha, eu venho. Acho necessário, né? Já que faz a campanha, a gente não vai perder. A campanha de vacinação contra a influenza pretende atingir mais de 815 mil pessoas até o próximo dia 15 no estado. A principal indicação é para quem apresenta fatores ou condições de risco, como gestantes, idosos acima dos 60 anos e crianças menores de 5 anos. Desde quando foi lançado a vacina, eles sempre tomaram, então foi motivo de segurança e prevenção mesmo. A Caroline já completou 11 anos, mas fez questão de vacinar. Acho que eu me sinto aliviada, sabe? Ficar preocupada, se a gente adoecer, aí eu sempre gosto de tomar vacina. Quanto mais pessoas nós vacinarmos contra a influenza, mais proteção nós geramos para aquelas que não se vacinam, inclusive uma pessoa infectada, na medida que tem várias imunizadas em torno dela, né, ela não consegue transmitir para quem está em torno dela. E além de ficar de olho no cartão de vacinas, para evitar doenças respiratórias, a recomendação dos médicos é não economizar nos cuidados à saúde. Com 66 anos, vacinação em dia e disposição de dar inveja em muito jovem por aí, a Doralice segue a risco o conselho. Quando eu comecei a vacinar, só trouxe os benefícios. Eu não gripo mais e atividade física eu faço pilates, musculação
acupuntura e fisioterapia. Então, para quem faz acupuntura, agulha não é o problema? De jeito nenhum. Não precisa ter medo de agulha. A agulha faz bem. Rapaz, a expectativa de vida vai subindo, as pessoas vão se preocupando mais com a saúde. Agora deixa eu mudar de assunto para contar que a Polícia Civil fez 2 apresentações de suspeitos agora à tarde. 2 apresentações. A repórter Luciana Viana acompanhou tudo e traz os detalhes. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas. E eu trago a história de um assalto, no mínimo, inusitado, viu, Everton? Ocorrido na manhã de hoje, no bairro Gameleira, região oeste de Belo Horizonte. Um investigador da Polícia Civil foi abordado por 3 suspeitos armados dentro do estacionamento da Academia de Polícia, quando ele estacionava a viatura. Os suspeitos têm entre 17 e 21 anos de idade e a delegada responsável pelas investigações, Flávia Portes, ela conta mais detalhes pra gente. Havia acabado de estacionar sua viatura descaracterizada lá quando foi abordado por 3 indivíduos armados que anunciaram assalto e tomaram este veículo para si. Ele se identificou como um policial, tentou impedir a consumação delitiva e nesse momento, como eles estavam armados, os autores do crime, e perceberam que se tratava de uma vítima policial civil, houve uma certa ameaça à pessoa deste policial que acabou efetuando alguns disparos para se defender. Pois é, Everton, aqui na primeira delegacia de Polícia Civil no centro de Belo Horizonte foi apresentado o Gabriel Thales Gonçalves Ramos, de 18 anos. Já Igor da Silva Ramos, de 21, que o Felipe Carrijo, nosso editor, mostra aí nas imagens, ele aparece na foto aí dentro da viatura, ele levou um tiro no pé, né, em legítima defesa do investigador, ele está internado. Agora, o menor está apreendido, um quarto suspeito, já identificado pela polícia, está foragido. Ele seria proprietário desse carro que o Felipe Carrijo também mostra pra gente, um Monza cinza, né? Esse quarto suspeito, então, seria o proprietário deste carro usado nas ações criminosas do grupo, viu, Everton? Chama a atenção que esses suspeitos, né, todos da cidade de Ibirité, o nosso repórter cinematográfico Cláudio Chinaga, que está aqui comigo, a gente até falava sobre isso, eles foram trapalhões, né, Everton? Onde já se viu invadir uma academia de polícia, abordar aí um detetive e todos os suspeitos armados. Mas eles alegaram, né, para a delegada responsável pelo caso, que não sabiam, né, que se tratava da academia de polícia, já que a entrada do estacionamento fica na rua de trás, né, da Cadepol ali no Gameleira, e não há identificação, não. Que susto, que ousadia, que situação inusitada, né, Everton? Agora eu vou pedir o Felipe Carrijo para mostrar também uma foto que vem a seguir, uma outra suspeita, tá? Agora é um outro caso. É a Leide, isso mesmo, Everton, a Leide Pereira Rodrigues, 36 anos, presa na quinta-feira e solta 2 dias depois. Segundo as investigações da polícia, Everton, ela faz parte de uma associação criminosa de roubos de celulares. E ela se passava por delegada de polícia, conseguiu o contato das vítimas, ligava para as vítimas para que essas vítimas passassem a senha, né, dos aparelhos de celular, claro, principalmente os iPhones. As investigações continuam, a Polícia Civil já chegou até essa receptadora e agora segue com as investigações para identificar e prender os outros integrantes dessa associação criminosa que agia aqui na região metropolitana, roubando, furtando celulares, principalmente em grandes eventos, né, Everton? Com aglomeração aí de pessoas. Os detalhes a gente traz já também dentro do jornal Band Minas, às 6:50 da noite. Boa tarde para todo mundo aí. Muito obrigado, Luciana Viana, sempre em cima da notícia aqui no Brasil, gente. Mas a Leide, hein, gente? Como é que faz com a Leide? Ô, Leide, enganando as pessoas, Leide, não faça isso. Vai trabalhar honestamente que você ganha mais, Leidinha. Vem cá, que agora eu vou falar sobre os ganhadores dos 2 cupons com direito a 12 horas de hospedagem em um motel. O Ailton Massal, meu amigo lá de Divinópolis, vai direto sozinho no motel. Diz ele que é a única hora que ele consegue descansar. Então é o seguinte, nós temos aqui 2 cupons, 2 ganhadores então. O nome do primeiro ganhador é o Fábio, final de telefone 9370. Ele disse que a Natália é um presente, não põe Deus no meio desse trem não, um presente de Deus para ele e o faz viver todos os dias muito bem.
O Wilson, final de telefone 6409, está dizendo que ele disse que não sabe se existem outras vidas, mas uma coisa ele sabe, que te escolheria em todas elas. Ai, papai, eu estou emocionado. Agora é hora de saber os nomes dos ganhadores dos ingressos para o jogo do Atlético, hein? Vou falar rapidinho, final do telefone eu não vou falar não. É a Maria Neuza, é o Alessander, é o João Almeida, é o Emerson e é a Deise. Parabéns aí aos ganhadores. Nossa produção vai entrar em contato, todo mundo pro outro, para empurrar o Atlético contra o Vozão. E agora vem José Luiz Datena ou Dateninha que tá lá? Quem é que tá lá? É o Datenão, José Luiz Datena, o melhor do Brasil, girando as notícias de todo o país, agora na tela da Band. Até amanhã às 4. Tchau, pessoal.